Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você lembra de X-Men, First Class, lá em 2011? Um dos mutantes mais poderosos dos quadrinhos, Darwin, com o poder de se adaptar a qualquer ameaça. Morto de forma absurda e precoce. Não foi só uma cena ruim. Foi um recado amargo para o ator Ed Gattegi e para todo fã que conhece a essência desse personagem. Só que agora, mais de uma década depois, a história mudou. E mudou de um jeito que ninguém poderia prever. Mas já eu te explico como. Antes de mergulhar nesse acerto de contas entre passado e presente, preciso do seu apoio. O canal está prestes a bater uma meta que pode colocar a gente em outro patamar. E cada nova inscrição conta como um voto de confiança para continuarmos entregando análises que ninguém mais faz. Ao se inscrever, você garante que esse tipo de verdade, que os estúdios preferem varrer para debaixo do tapete, continue chegando até você sem filtro. Lá atrás, Darwin foi vendido como peça-chave para a trama. Mas foi o único negro da equipe morto cedo e sem honra. Algo que na época soava como um clichê, que já deveria ter morrido nos anos 90. O pior? Os bastidores mostram que prometeram a Gattegi um retorno, amarrado à lógica dos quadrinhos, onde Darwin não pode morrer. Só que essa promessa nunca se cumpriu. E aqui já começa a virada, porque a mesma indústria que o descartou, agora colocou o holofote nele de novo. Mas com um personagem que respira tudo aquilo que Darwin não pôde ser. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. E me diz nos comentários, de qual país e cidade você está assistindo. Eu vou ler todos. Quando Ed Gattegi relembra X-Men, First Class, o tom muda. Em entrevistas, ele já disse que ligou para seus agentes logo após assistir ao filme, apontando um problema que muitos fãs também perceberam. Ele era o único personagem negro masculino do elenco principal, e o único a morrer antes da metade da história. Não de forma heróica, não em um sacrifício grandioso, mas de um jeito que ignorava completamente o poder do personagem nos quadrinhos. Darwin, nas HQs, é praticamente impossível de matar. Sua habilidade de adaptação instantânea já o salvou de situações como sobreviver no vácuo do espaço ou resistir a ataques de nível cósmico. A morte repentina no filme foi mais do que uma quebra de lógica narrativa. Foi um recado visual que muitos classificaram como desnecessário e insensível. E quando Gattegi reclamou, a resposta dos bastidores foi diplomática, mas vazia. Prometeram que seu personagem voltaria em futuras produções, com os poderes sendo tratados de forma fiel ao material original. Só que esse retorno nunca aconteceu, nem em Dias de um Futuro Esquecido, onde vários mutantes mortos foram revividos, nem em Apocalipse, que trouxe de volta personagens de peso. A ausência de Darwin foi tão absoluta que virou piada recorrente no fandom, com memes ironizando a suposta imortalidade do personagem. Para Gattegi, isso não foi engraçado. Em suas palavras, a mensagem que recebeu foi clara. Você pode ser o mutante mais poderoso do mundo, mas nunca deixaremos que alcance todo o seu potencial. Esse tipo de ferida não desaparece. Ela se acumula, molda a forma como um ator vê convites futuros e como o público avalia decisões de estúdio. É o tipo de decisão criativa que não fica restrita ao filme em si, mas reverbera em convenções, fóruns e grupos de fãs por anos. E justamente por isso, quando Gattegi apareceu de novo no universo dos super-heróis, o impacto foi tão diferente e carregado de simbolismo. Mas tem um detalhe nessa virada que muda tudo. E ele começa com um telefonema que James Gunn fez pessoalmente. Mais de uma década depois daquele corte amargo, Ed Gattegi recebeu um telefonema que mudaria o tom de toda a conversa. Do outro lado da linha, James Gunn. Não era um convite genérico, não era um teste coletivo. Gunn queria Gattegi especificamente para viver Michael Holt, o Mr. Terrific, na nova fase do DCU. E isso depois de analisar mais de 200 atores para o papel e não encontrar o que procurava. O curioso é que o que convenceu Gunn não foi uma reinvenção completa.
mas a interpretação que Gattegh apresentou já no primeiro teste. Segundo o próprio ator, o personagem que vemos hoje nas telas é quase idêntico ao que ele gravou na audição. Essa confiança na visão original contrasta fortemente com a experiência anterior de Darwin, onde decisões criativas de última hora distorceram completamente o potencial que existia. E a escolha de Gunn tem um peso estratégico. Mr. Terrific não é um meta-humano, não tem super-força, não dispara raios dos olhos. Ele é um humano com intelecto de nível 12, mestre em engenharia, combate e táticas. No mundo dos quadrinhos, isso o coloca em patamar semelhante ao de Batman e Lex Luthor, mas com um código ético inabalável, o lema Fair Play, estampado no uniforme. É um personagem que, em essência, exige um ator capaz de transmitir inteligência, precisão e autocontrole. Qualidades que Gattegh conseguiu imprimir de forma natural. Essa abordagem também se refletiu nas decisões visuais. Nada de nanotech instantâneo ou armaduras que se formam magicamente no ar, recurso que virou clichê nos últimos anos. O equipamento de Mr. Terrific tem peso, textura e falibilidade. As T-Spheres, por exemplo, precisam ser carregadas, podem ser danificadas e não se regeneram sozinhas. Isso aproxima o personagem de uma realidade tangível e reforça a sensação de estratégia e preparo, em vez de pura conveniência de roteiro. E é justamente nesse contraste entre o passado limitado e o presente bem construído que começa a surgir um paralelo inevitável. Gattegh, assim como Michael Holt, não depende de superpoderes para se tornar indispensável. Mas tem um momento específico no filme em que essa filosofia se prova na prática. E foi aí que Mr. Terrific conquistou de vez o público. O que surpreendeu muitos fãs foi a fidelidade com que Michael Holt foi transportado das páginas para a tela. Nos quadrinhos, Mr. Terrific carrega o lema Fair Play, não como simples slogan, mas como um código moral que norteia cada decisão. Usar a inteligência e a tecnologia de forma ética, sempre contra o abuso de poder. Esse princípio foi preservado no filme de James Gunn, e não de forma superficial. Ele aparece em diálogos, nas interações com Superman e até na postura corporal de Gattegh, que transmite cálculo e autocontenção em cada movimento. Visualmente, a adaptação é ousada por não tentar modernizar demais o design. O casaco preto com detalhes brancos e vermelhos, as linhas limpas e o icônico T no rosto, que poderia facilmente parecer ridículo em live action, funcionam surpreendentemente bem. A máscara, em especial, mantém a simplicidade gráfica das HQs, mas com textura e encaixe que a tornam crível. É um elemento visual que, assim como o símbolo do Superman ou a máscara do Batman, comunica a identidade instantaneamente. O grande acerto, porém, está na tecnologia. As T-Spheres, que nos quadrinhos são ferramentas multiuso, voam, analisam, atacam, criam hologramas. Aparecem no filme com um leque de funções, mas sempre dentro de limites plausíveis. Quando uma delas é destruída, não se materializa outra magicamente. É preciso reposição. Isso confere peso e urgência às cenas, criando tensão real. O traje, por sua vez, não surge de um campo de partículas. Ele é colocado como equipamento tático, lembrando mais a preparação de um atleta de elite do que a conveniência sci-fi dos últimos anos. Essa escolha se afasta da tendência recente de nanotech para tudo, que inundou o MCU e outras produções. Aqui, cada peça de tecnologia é tratada como um recurso físico, com presença e limitação, o que aproxima o espectador da ação e valoriza o intelecto como arma principal. Não é à toa que, mesmo cercado de personagens sobre-humanos, Mr. Terrific se mantém relevante. Mas foi em uma sequência específica, coreografada para unir estratégia, ação e identidade do personagem, que ele deixou de ser apenas uma adaptação fiel e passou a ser um destaque absoluto. E é nessa cena que a visão de Gunn e a performance de Gattegh se encontram no ponto mais alto. O momento que solidificou Mr. Terrific como um dos pontos altos do novo Superman não foi apenas mais uma sequência de ação, mas um exemplo perfeito de como a inteligência pode ser tão devastadora quanto qualquer superpoder. Na cena,
Michael Holt enfrenta as forças de Lex Luthor praticamente sozinho, armado apenas com suas T-Spheres e um planejamento impecável. Enquanto heróis com habilidades sobre-humanas partem para o confronto direto, Terrific trabalha no campo tático, controlando o espaço, antecipando movimentos e explorando as falhas dos adversários. O impacto da cena não vem apenas da execução, mas da escolha estética e sonora. James Gunn evitou a trilha grandiosa e saturada de efeitos, optando por sincronizar a coreografia de ação com 5 Years Time, da banda Noah and the Whale. A música, com seu tom quase descontraído, contrasta com a tensão do combate, criando um efeito de destaque imediato. É uma dessas decisões que se fixam na memória do público. É o tipo de cena que, mesmo retirada do contexto do filme, se sustenta sozinha e circula em clipes e discussões online. Tecnicamente, o uso das T-Spheres foi retratado com uma versatilidade que respeita os quadrinhos. Movimentação independente, ataques coordenados, capacidade de criar barreiras defensivas e análise de padrões de inimigos. Mas nada disso pareceu exagerado ou quebra-regras. Havia um limite claro para o que ele podia fazer, o que tornava cada escolha mais tensa. Quando uma esfera é destruída, a perda é sentida, pois reduz o arsenal e altera a dinâmica do combate. Outro detalhe que reforça a identidade do personagem é a interação breve, mas significativa, com Lois Lane, que observa o combate à distância. O olhar dela transmite mais do que admiração. É o reconhecimento de que aquele homem, sem poderes, está no mesmo nível de ameaça e eficácia que qualquer membro sobre-humano da equipe. É o tipo de reconhecimento que Darwin nunca teve na Fox, e que aqui se constrói em poucos minutos de tela. Essa cena não é apenas um espetáculo de coreografia. É a tradução visual do que Mr. Terrific representa. A vitória da mente sobre a força bruta. Mas o roteiro vai além e planta algo ainda mais importante. Uma semente que aponta para o papel estratégico que Holt pode assumir no futuro do DCU. Mr. Terrific não é apenas um estrategista habilidoso. O que James Gunn conseguiu transmitir, e Ed Gattegi interpretou com precisão, é o subtexto que sustenta o personagem desde suas origens nos quadrinhos. A tecnologia como ferramenta ética. Holt não vê a inteligência como um fim em si mesma, mas como responsabilidade. Seu lema Fair Play é mais do que uma inscrição no uniforme. É uma declaração de princípios. No filme, isso se reflete na forma como ele interage com aliados e adversários, sempre buscando minimizar danos colaterais e manter o controle da situação. Essa ética o coloca lado a lado com Superman, não por semelhança de poderes, mas por alinhamento de valores. É um contraste direto com figuras como Lex Luthor, que usa a genialidade como arma de dominação. Enquanto Lex enxerga cada avanço tecnológico como meio de ampliar poder, Holt trata a inovação como extensão da empatia. Essa oposição é reforçada em diálogos sutis e nas decisões de cena, como quando ele opta por desativar sistemas de defesa inimigos ao invés de destruí-los, preservando vidas no processo. Há também uma camada política implícita. Em um universo cinematográfico cada vez mais povoado por deuses, alienígenas e meta-humanos, Mr. Terrific representa a possibilidade de um humano comum, ainda que excepcionalmente inteligente, atuar em pé de igualdade. Isso abre espaço para discussões sobre meritocracia, dependência de poder externo e até a fragilidade da espécie humana diante de ameaças globais. Gunn planta esses elementos sem transformar o filme em manifesto, mas com a clareza suficiente para que o público atento perceba. Esse cuidado narrativo também serve como construção para o futuro do DCU. Mr. Terrific não foi apresentado como coadjuvante descartável. Cada detalhe, do uniforme à forma como as T-Spheres são usadas, passando por interações pontuais com outros heróis, sugere que ele é peça estratégica para histórias futuras. E há uma cena em particular, aparentemente leve, que reforça essa expectativa. A breve parceria com Krypto, o Supercão, no final, que funciona como alívio cômico, mas também como símbolo de integração na equipe. Essa camada de construção
É importante porque distancia o personagem do rótulo de suporte técnico e o posiciona como potencial líder. Mas para entender como esse reposicionamento se conecta com a história pessoal de Gathegi, é preciso olhar para o paralelo inevitável entre Darwin e Mr. Terrific, e como essa trajetória se transformou em uma verdadeira redenção. O contraste entre Darwin e Mr. Terrific vai muito além de dois personagens diferentes em franquias distintas. É praticamente um espelho invertido. Em X-Men First Class, Ed Gathegi interpretou o mutante mais difícil de matar, mas foi eliminado antes de mostrar qualquer profundidade, sem chance de evoluir. No novo Superman, ele vive um homem sem poderes, mas com inteligência e presença suficientes para influenciar o rumo da batalha e conquistar o respeito de heróis lendários. Essa inversão de papéis tem um peso simbólico forte. No passado, a mensagem transmitida era de limitação. Você não vai passar deste ponto. Agora, o recado é oposto. Você pode ser um dos mais inteligentes do universo e ainda mudar o destino do mundo. É uma troca de narrativa que não só resgata a imagem do ator no gênero de super-heróis, mas também envia um sinal para o próprio público, de que um erro criativo não precisa definir a trajetória de um intérprete. Para o fandom, essa mudança fecha um ciclo que parecia perdido. O ator que antes era lembrado por uma morte incoerente, agora é citado por uma das representações mais fiéis e carismáticas de um personagem pouco explorado no cinema. Isso também reforça uma qualidade já conhecida no trabalho de James Gunn. Sua habilidade em tirar o máximo de personagens considerados secundários e transformá-los em favoritos do público, algo que já vimos com Guardiões da Galáxia e agora se repete aqui. É inevitável que esse arco de redenção pessoal também seja lido como um acerto do DCU. Gunn não apenas escalou um ator subaproveitado, mas o colocou em um papel que valoriza suas habilidades dramáticas, carisma e presença física. A recepção positiva de Gathegi, como Mr. Terrific, não é fruto apenas da nostalgia ou de simpatia pela injustiça passada. Ela vem de um desempenho sólido, que se sustenta por si só. E é justamente porque esse retorno foi tão marcante que começam a surgir especulações sobre o futuro do personagem. Há pistas concretas de que Michael Holt pode se tornar mais do que um coadjuvante no novo universo da DC, e essas pistas estão mais próximas do que parecem. As escolhas narrativas em Superman deixam claro que Mr. Terrific não foi inserido apenas para colorir o elenco. O tempo de tela, a construção do seu código moral e a demonstração prática de suas habilidades indicam que James Gunn já posicionou Michael Holt como peça estratégica para o futuro do DCU. Nos quadrinhos, ele não só integra equipes como a Sociedade da Justiça, mas em determinados arcos, assume papel de liderança em situações onde até figuras como Batman e Lanterna Verde se tornam dependentes de sua inteligência e preparo. O filme também planta pistas sutis que podem servir de ponto de partida para novas histórias. A própria presença das T-Spheres em combate, com funções que ainda não foram completamente exploradas, sugere que veremos evoluções tecnológicas mais complexas em produções futuras. Há ainda a possibilidade de explorar seu passado como atleta olímpico e a tragédia pessoal que o impulsiona, elementos canônicos que não foram abordados aqui, mas que têm potencial para sustentar um arco dramático próprio, seja em um filme solo ou série. Outro detalhe é a escolha de apresentar Holt ao lado de personagens menos óbvios para o público geral, como Guy Gardner e Hawkgirl, em vez de colocá-lo diretamente ao lado de Batman ou Mulher Maravilha. Isso dá margem para que o personagem cresça em um núcleo próprio, sem ser ofuscado, criando expectativa para um eventual crossover com figuras maiores do universo DC. Esse movimento lembra o que Gunn fez na Marvel ao transformar os Guardiões da Galáxia, antes pouco conhecidos, em nomes centrais da franquia. Seja como peça central de uma série, como líder em uma nova formação da Liga, ou como cérebro de missões mais arriscadas, Mr. Terrific já provou que pode ocupar um espaço que poucos personagens humanos têm no gênero. E, para Ed Gathegi, isso não é apenas um novo papel, mas uma virada definitiva, de uma morte injustificável em um universo, para um futuro aberto e promissor em outro.
Se você quer acompanhar cada passo dessa construção e entender para onde esse tabuleiro do DCU está se movendo, agora é a hora de se juntar à nossa comunidade. O canal está prestes a bater uma meta importante e cada inscrição faz diferença real para manter esse trabalho vivo. Ao se inscrever, você garante acesso contínuo às análises mais completas, aos paralelos que outros não mostram e às teorias que se confirmam lá na frente. Esse é o tipo de conhecimento que mantém você sempre um passo à frente nas conversas do multiverso.